Em um planeta distante, bem além dos limites que nossa tecnologia consegue alcançar, existe uma raça de homens que ultrapassou os limites da evolução humana. Esses caras decidiram que procriar era coisa do passado e começaram a produzir clones, o que fez com que seus órgãos reprodutivos encolhessem e eventualmente desaparecessem por completo. Nessa sociedade fria e sem emoção, a ambição cresceu a cada nova geração, até o ponto em que eles decidiram: vamos dominar o universo. O líder Graydon, todo confiante, anuncia o plano: começar conquistando a Terra, mas de uma forma inusitada. Eles vão engravidar mulheres humanas para criar uma nova geração de bebês meio alienígenas. Para isso, os homens são treinados de uma maneira bastante peculiar. Eles assistem a um holograma de uma mulher, aprendendo como funciona a procriação e... bom, onde eles devem encaixar aquelas coisinhas, entendeu? Os alienígenas também são instruídos a falar sobre temas como sapatos e encher as mulheres de elogios. No treinamento, eles assistem a um holograma feminino por vários minutos e são ensinados a repetir constantemente, só para a mulher achar que eles estão prestando atenção. Além disso, eles fazem simulações de encontros e organizam torneios para ver quem consegue transar antes, na ilusão de que um elogio bem dado e uma taça de vinho resolvem tudo. E, claro, ao invés de bater palmas para comemorar, esses seres batem os pés. O primeiro cara selecionado para a missão é rebatizado como Harold e ganha um órgão reprodutor robótico antes de partir para a Terra. Durante um voo, 2 pilotos notam algo estranho no radar e o avião começa a tremer como se fosse cair. No entanto, o que os atinge são apenas 2 luzes brilhantes. Os passageiros são jogados de seus assentos, mas logo tudo volta ao normal. Enquanto isso, no banheiro do avião, Harold e Graydon aparecem. Harold, confiante, diz que só precisa de 2 dias para cumprir a missão. Graydon o lembra de voltar assim que conseguir o bebê e desaparece pelo vaso sanitário. Harold então sai do banheiro e tenta dar em cima de Rebecca, a aeromoça, que ameaça denunciá-lo se ele não voltar para o seu assento. Ao se sentar, Harold encontra uma mulher em meio a um ataque de pânico, mas isso não o impede de tentar flertar com ela. Quando ela menciona que é casada, Harold rapidamente perde o interesse. Pouco depois, quando o avião pousa, um carro invade a pista e bate nos carrinhos de bagagem. O motorista, Roland, um inspetor da Força Aérea Americana, não se dá ao trabalho de pedir desculpas. Enquanto Roland investiga o incidente, Harold faz outra tentativa de paquera com Rebecca, mas leva um tapa na cara. Ao sair do aeroporto, Harold tenta flertar com outras mulheres, sendo ignorado por uma e insultado por outra. Ele até faz uma mulher derrubar sua lata de doações, e ao vê-la se abaixar para pegá-la, seu traseiro o deixa animado. Uma protuberância surge em suas calças, e um zumbido peculiar é ouvido vindo do seu órgão robótico. Mais tarde, Harold vai a um banco onde começa seu novo emprego. Ele é recebido por Perry, que logo admite que está transando com a maioria das colegas de trabalho. Harold pede que Perry o leve para caçar mulheres, mas eles são interrompidos pelo chefe. Impressionado com as falsas cartas de recomendação de Harold, o chefe logo mostra simpatia por ele, irritando Perry, que já sente a ameaça. Enquanto isso, Roland continua ignorando as ligações da esposa, que se sente negligenciada. Ele assiste a um vídeo gravado por um passageiro durante um incidente no avião e fica chocado ao ver algumas luzes brilhantes antes da tela ser tomada pela estática. Após o trabalho, Perry leva Harold a um clube suspeito, onde Harold contrata uma funcionária para passar a noite com ele. No entanto, quando ela pede para ele usar proteção, Harold, o ingênuo, joga a camisinha longe e a mulher imediatamente cancela a noite. No dia seguinte, Perry leva Harold a uma reunião dos alcoólicos anônimos, explicando que as mulheres ali são vulneráveis e, portanto, fáceis. Quando Susan começa a compartilhar sua história no microfone, Harold logo se interessa. Após a reunião, Harold tenta se aproximar de Susan, mas é interrompido por Rebecca. Enquanto conversam, Perry acidentalmente bate o carro no de Susan, iniciando uma discussão. Momentos depois, Harold tenta avançar com Rebecca novamente, mas ela se irrita com um zumbido estranho. Eles são interrompidos por uma ligação do namorado de Rebecca, um piloto casado, o que provoca um comentário inapropriado de Harold e resulta em sua expulsão. Na manhã seguinte, Roland, animado para continuar a investigação, toma café da manhã às pressas, o que faz sua esposa suspeitar que ele a está traindo. Roland tenta explicar que algo sobrenatural aconteceu com o avião, mas ela acha que é uma desculpa esfarrapada. No banco, Harold e seus colegas ficam paralisados quando Ellen, a esposa de Perry, entra. Harold, sempre pronto para uma cantada, descobre que ela é casada com Perry. Mais tarde, Susan aparece para cobrar a conta do carro e rapidamente percebe que Harold é daqueles caras que vão às reuniões do Alcoólicos Anônimos apenas para se aproveitar das mulheres vulneráveis. Desapontada, ela o chama de nojento. Perry, percebendo a confusão, finge ter um problema com bebida para encobrir suas infidelidades, mas Harold, não desanimado, insiste em flertar com Susan novamente. Desesperada, ela acaba aceitando um convite para jantar. À noite, no restaurante, Susan fala por horas, enquanto Harold apenas solta um ocasional
Quando Susan pergunta qual é sua missão na vida, Harold, sem pensar duas vezes, diz que está na Terra para ter um filho, o que deixa Susan emocionada. Após a confissão, Harold a acompanha até seu apartamento, mas ao tentar avançar, é empurrado por Susan, que explica que só fará aquelas coisas sujas após o casamento. Confuso, Harold foge em pânico. No dia seguinte, Harold se encontra com Graydon no banheiro de um avião e explica que precisa se casar com Susan para concluir o plano. Enquanto isso, Roland entrevista Rebecca sobre o comportamento estranho de Harold, lembrando que ele não estava a bordo antes das luzes brilhantes aparecerem. Ele checa a lista de passageiros e não encontra o nome de Harold. No banco, Harold surpreende Susan ao pedi-la em casamento. Ela, atônita, pede tempo para pensar. Mais tarde, enquanto mostra uma casa para potenciais compradores, Susan percebe que deseja um casamento e uma casa como a deles. Após discutir o dilema com amigas durante o almoço, Susan decide aceitar a proposta de Harold. Eles têm uma cerimônia privada e Harold, enfim, faz a sujeira. Como seu coisinho é mecânico, ele consegue manter Susan na cama por dias, até que ela o convence a sair para passear. Enquanto isso, Perry, que agora rouba o crédito pelo trabalho de Harold, começa a convencê-lo de que Harold é algum tipo de pervertido. Quando Harold retorna ao escritório, encontra Roland investigando seu local de trabalho. Roland, desconfiado, coloca uma revista safada na mesa e a virilha de Harold começa a zumbir, o que ele tenta disfarçar. Em casa, Susan compartilha com as amigas sobre o estranho membro de Harold e elas riem da situação. Harold, ao chegar, ignora as boas-vindas de Susan e corre para o quarto. Susan o segue, mas ele só quer saber se ela já está grávida, o que a faz sentir-se ignorada. Harold tenta demonstrar que se importa, mas é difícil para ele entender essas coisas de emoções humanas. Algum tempo depois, Susan tenta outro teste de gravidez, mas dá negativo novamente. Harold fica frustrado e Susan percebe que ele a valoriza apenas pelo útero. As coisas entre eles ficam tensas e Susan explode, pedindo mais afeto no relacionamento. Desesperada, ela ensina Harold a abraçá-la, mas ele, desajeitado, tenta transformar o carinho em algo sujo. Susan explode novamente e exige que Harold seja mais humano, fazendo-o entrar em pânico e fugir. Logo, Harold se encontra com Graydon no banheiro de um avião, dizendo que quer desistir da missão. Graydon o proíbe e sugere que, se Susan está sendo difícil, ele deve engravidar outra mulher. Enquanto isso, Roland começa a suspeitar que Harold é um alienígena, e ao investigar mais sobre o incidente, descobre que outro avião foi atingido pelas mesmas luzes, com Harold a bordo. Naquela noite, Harold vai a um bar e revela para uma senhora idosa que é um alienígena, mas ela bebe demais e desmaia. Nesse momento, Ellen aparece e se diverte com a companhia de Harold. No entanto, quando o zumbido para, Harold não consegue chegar junto, entendeu? Harold vai ao banheiro para fazer sua maquininha funcionar e Roland aparece na janela, pronto para uma foto comprometedora. Harold entra em pânico com o barulho e avisa Ellen que não pode continuar com aquilo. Ellen tenta acalmá-lo, sugerindo que ele está culpado por Susan. Quando Harold chega em casa, Susan o recebe com uma melodia e revela que está grávida. Com um abraço apertado, eles se reconciliam e a tensão parece evaporar. No dia seguinte, Harold está tão alegre que nem se incomoda em ver Perry se sujando no cofre com uma colega. Mas quando seu chefe menciona que a promoção está em jogo entre ele e Perry, Harold decide mostrar a verdade. Enquanto isso, Roland está grudado no rádio e descobre que o equilíbrio de poder no Oriente Médio está mudando por causa da taxa de natalidade. Ele se pergunta se os alienígenas também teriam uma estratégia similar. De repente, a esposa de Roland descobre uma foto de Harold nu e pensa que ele é o amante do marido dela. Roland tenta explicar sua teoria alienígena, mas sua esposa, furiosa, o expulsa de casa. No dia seguinte, Perry acusa Harold de trair Ellen e dedurar. Harold, irritado, lembra Perry que ele roubou seu emprego, o que faz Perry seguir uma nova mulher até o cofre. Com o passar dos dias, Susan percebe que Harold está tão desinteressado que passa o tempo todo assistindo TV. Ela tenta conversar com ele sobre isso, mas ele ignora e, frustrada, joga o controle remoto na parede. Harold decide comprar um novo controle, embora Susan o lembre dos planos para o bebê. Mesmo assim, ele vai para a loja de eletrônicos. No consultório médico, Harold continua falando sobre o controle remoto, enquanto Susan faz um ultrassom. O médico fica alarmado ao ver que o feto parece ter 5 meses, apesar de Susan estar grávida há apenas 6 semanas. Susan fica preocupada, mas Harold a conforta, dizendo que o que importa é a saúde do bebê. Quando Harold volta ao trabalho, descobre que Perry conseguiu a promoção e explode, acusando Perry de estar transando com o chefe. A briga termina com um soco de Harold em Perry. Susan, ao ouvir a história, explica que a frustração é normal e aponta que ele está chorando. Harold se surpreende, pois não esperava sentir nada e pede desculpas a Susan. O casal se reconcilia com um beijo.
Algumas semanas depois, o casal compra uma nova casa e, na manhã de Natal, Harold surpreende Susan com um berço. Mas o momento é interrompido quando a bolsa de Susan estoura e Harold dirige como um louco para o hospital. Holland tenta convencer seus chefes da teoria alienígena e leva-os para a casa de Harold, só para ouvir sobre o bebê do vizinho. Susan dá à luz cercada por uma equipe de especialistas devido à situação única. Ela fica preocupada ao não ouvir o bebê chorar, mas o médico a tranquiliza, garantindo que o menino está saudável. Harold, porém, se desanima ao ver Graydon observá-lo do lado de fora da sala de parto. Mais tarde, quando o bebê está na mesa de parto, Harold informa Susan que precisa ir embora e não voltará mais. Furiosa, Susan grita com ele e pede à enfermeira que o leve embora. Holland, ao chegar com seus homens, encontra a casa vazia. Desesperado, ele corre para o aeroporto e embarca no mesmo voo que Harold, mas não consegue encontrá-lo. O avião treme e quando Harold chega ao banheiro, ele já se foi novamente. Seus chefes forçam-no a tirar um ano sabático, alegando que enlouqueceu. No hospital, o médico dá um sedativo a Susan e revela uma notícia chocante: o bebê desapareceu. No planeta alienígena, os homens estão participando de um novo programa de treinamento inspirado nas experiências de Harold, mas ele está atormentado pela imagem de Susan. Ele desliga o holograma e diz aos homens que a Terra está cheia de conflitos, mas isso é positivo porque ajuda as pessoas a aprenderem mais sobre si mesmas. Graydon, irritado, manda Harold para o centro de purificação, mas ele luta e foge para resgatar seu bebê. Ao ativar o teletransportador, Harold aparece de volta na Terra, onde Susan e seus amigos estão fazendo cartazes de desaparecido com a foto de Harold como sequestrador. Quando ele retorna, Susan pega o filho e pede para conversar com Harold a sós. Harold revela toda a verdade, mas Susan não acredita e tenta chamar a polícia. Desesperado, Harold faz uma luz brilhar em seu nariz enquanto Holland observa pela janela. Susan, em colapso, vê Harold se desculpando e admitindo que não entende o que é amor. Ele a beija na testa e vai embora. Do lado de fora, Harold encontra Holland, que o incentiva a voltar para casa e mostrar a luz para sua esposa. Graydon bloqueia o caminho deles e ameaça com uma arma alienígena, mas Holland rapidamente o mata com um tiro comum e leva o corpo consigo. Susan sai correndo e revela a Harold que também não sabe o que é amor, então quer que aprendam juntos. Eles se reconciliam com um beijo. Poucos dias depois, o casal tem uma cerimônia de casamento com amigos de ambos os planetas. Holland e sua esposa estão lá, e Perry aparece com sua esposa e com a amante. Harold faz votos emocionantes, e durante o beijo final, todos os alienígenas começam a zumbir. Na lua de mel, Holland revela que os alienígenas querem que ele seja o novo líder, e propõe viver em outro planeta, mas Susan insiste em que o bebê tenha uma vida normal, e o obriga a ficar na Terra. Então, o que você achou do filme de hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e se gostar desse tipo de vídeo, clique em curtir, se inscreva e acione o sininho para ser avisado de nossas próximas publicações.